Uma igreja com propósito, de Rick Warren. Parte 1. Observando o todo. A história da igreja de Saddleback. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmos 145, 4. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Salmos 35, 27. Em novembro de 1973, um amigo da escola e eu dirigimos 500 quilômetros para ouvir o Dr. Criswell falar no Jack Tar Hotel, em São Francisco. Criswell era um conhecido pastor da maior igreja batista do mundo, a primeira igreja batista de Dallas, Texas. Para mim, um jovem batista, a oportunidade de escutar Criswell era equivalente a de um católico escutar o Papa. Eu estava determinado a ouvir aquela lenda viva. Eu sentira o chamado de Deus para o ministério 3 anos antes e já trabalhava como evangelista no então colegial. Embora tivesse apenas 19 anos, já havia pregado em cultos de avivamento em cerca de 50 igrejas. Não tinha dúvida de que Deus me havia chamado para o ministério, mas não estava convencido de que Ele queria que eu fosse pastor. Acreditei que Criswell fosse o maior pastor americano do século XX. Ele pastoreou a primeira igreja batista de Dallas por 50 anos, escreveu mais de 50 livros e desenvolveu a igreja modelo mais conhecida e imitada do século passado. Além de pregador eloquente e grande líder, foi um gênio da organização. Muitos pensam em tradicionalismo quando lembram de Criswell, mas, na realidade, seu ministério foi incrivelmente inovador. Só se tornou tradicional depois que todos começaram a imitá-lo. Hoje, com determinada frequência, ouvimos falar de pastores, celebridades, cujas estrelas brilham fortes por alguns anos e depois se apaga. É fácil fazer uma estrela brilhar, mas o ministério do Dr. Criswell durou meio século e uma única igreja. Não foi algo passageiro, pois resistiu às armadilhas do tempo. Para mim, este é o verdadeiro sucesso. Amar, liderar com firmeza e assim prosseguir até o fim. O ministério é uma maratona. O que importa não é como você começa, e sim como termina. E como se chega ao final. A Bíblia diz que o amor nunca perece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Se você ministrar com amor, jamais poderá se considerar um fracassado. Enquanto escutava aquele grande homem pregar, Deus falou claramente comigo, convocando-me ao pastoreado. Ali mesmo, prometi a Deus que entregaria minha vida ao serviço de uma única igreja, se Ele assim quisesse. Depois do culto, meu amigo e eu esperamos na fila para apertar a mão do Dr. Criswell. Quando finalmente chegou a minha vez, algo inesperado aconteceu. Ele olhou para mim com os olhos cheios de bondade e disse com firmeza: "Rapaz, sinto vontade de impor minhas mãos sobre sua cabeça e orar por você." Então ele colocou as mãos sobre mim e orou. Jamais esquecerei suas palavras. Pai, peço-te que dê-lhe a este jovem uma porção dobrada de teu espírito. Faz que a igreja que ele venha a pastorear cresça 2 vezes mais que a igreja de Dallas. Abençoa-o grandiosamente, Senhor. Enquanto me afastava com lágrimas nos olhos, disse ao meu amigo Danny: "Ele orou o que eu acho que ele orou?" "Pode ter certeza", disse meu amigo, também emocionado. Eu não consigo imaginar Deus me usando da forma que o Dr. Criswell orou, mas aquela experiência confirmou em meu coração
que Deus me havia chamado para pastorear uma igreja. A história por trás dos métodos. Toda teologia tem um contexto. Não se pode entender a teologia de Lutero sem entender a vida do reformador e a maneira maravilhosa pela qual Deus trabalhou no mundo na época. Você também não pode apreciar totalmente a teologia de Calvino sem entender as circunstâncias nas quais ele forjou seus credos. Da mesma forma, toda metodologia tem uma história atrás de si. Muitos olham para as chamadas megas igrejas e creem que elas sempre foram grandes. Esquecem-se de que toda igreja grande começou pequena. Nenhuma igreja se torna grande sem enfrentar problemas, aflições ou decepções durante o período de crescimento. A construção de nosso templo, por exemplo, só foi realizada 15 anos depois de a igreja ter sido organizada. O fato de nos reunirmos tantos anos sem sede própria ajudou-nos a planejar nossa estratégia de alcance, conservação e crescimento, e também manter-nos concentrados nas pessoas, criando assim uma atmosfera favorável à mudança. Para pôr em prática os métodos descritos neste livro, é necessário entender o contexto em que se desenvolveram. Sem esta percepção, você ficará apenas copiando o que fizemos, sem considerar o contexto. Por favor, não façam isso. Procurem enxergar além dos métodos, a fim de identificar os princípios transferíveis nos quais os métodos foram baseados. Mais tarde, esses princípios serão nomeados. Mas primeiro você precisa conhecer um pouco mais da história de Saddleback. Muito pouco do ministério da igreja de Saddleback foi planejado. Quando dei início ao trabalho, não tinha nenhuma estratégia de longo prazo, sabia que Deus me havia chamado para implantar uma igreja fundada nos 5 propósitos do Novo Testamento, tinha a cabeça cheia de ideias e queria experimentar todas elas. Cada inovação que desenvolvíamos era simplesmente uma resposta às circunstâncias. Não planejei nada. A maioria das pessoas pensa que visão é a capacidade de ver o futuro. Mas no mundo de mudanças rápidas, como hoje, visão é também a capacidade de ver as oportunidades dentro das suas circunstâncias atuais. Visão é estar atento às oportunidades. Saddleback é uma igreja nova e sou o fundador. Assim, tivemos chance de experimentar mais ideias que muitas igrejas. Isso foi possível porque não precisávamos lidar com décadas de tradição, embora tivéssemos muitos outros problemas que igrejas mais antigas não têm. Nos primeiros anos, não tínhamos nada a perder, então tentamos todo tipo de recurso. Cometemos falhas espetaculares. Gostaria de dizer que todos os nossos bons resultados ocorreram exatamente como planejamos, mas não é verdade. Eu não sou tão inteligente assim. A maior parte do nosso êxito é resultado de tentativas e erro. Em muitas ocasiões, nossas descobertas foram puramente acidentais. Um de meus filmes favoritos é Caçadores da Arma Perdida. No momento de perigo, alguém pergunta a Indiana Jones: "O que vamos fazer agora?" E ele responde: "Como vou saber? Estou dançando conforme a música." Como pastor de Saddleback, senti-me assim muitas vezes. Tínhamos uma ideia e, se funcionasse, agíamos como se tivesse planejado tudo. Mark Twain disse certa vez: "Conheci um homem que agarrou um gato pelo rabo e aprendeu 40% mais sobre gatos do que o homem que nunca agarrou nenhum." Nós, da igreja de Saddleback, temos agarrado o gato pelo rabo desde o início, e os arranhões e cicatrizes são prova disso. A verdade
é que tentamos mais coisas que não deram certo do que coisas que funcionaram. Nunca tivemos medo do fracasso. A tudo chamamos experiência. Poderia escrever outro livro apenas com história de nossos fracassos e chamá-lo 1000 maneiras de evitar o crescimento da igreja. Minha busca de princípios. Em 1974, trabalhei como estudante missionário no Japão. Vivi com um casal de missionários da Convenção Batista do Sul, em Nagasaki. Um dia, enquanto eu vasculhava a biblioteca do missionário, achei uma velha cópia VHS, uma revista para estudantes evangélicos, publicada pela InVarsity. Enquanto a folheava, algo me chamou a atenção. A foto de um homem de cavanhaque, cujos olhos brilhavam intensamente. O título do artigo era mais ou menos assim: Por que este homem é perigoso? Então, me sentei e li o artigo, que era sobre Donald. Não poderia ter imaginado que aquela leitura causaria em meu ministério um impacto tão grande quanto meu encontro com o Dr. Criswell. O artigo informava que McGraven, missionário nascido na Índia, passara todo o seu ministério estudando o que faz a igreja crescer. Anos de pesquisa levaram-no a escrever o artigo As Pontes de Deus. E em 1955, e mais uma dúzia de livros sobre crescimento de igreja, hoje considerados clássicos. Assim como usou o Dr. Criswell para tornar mais claro o meu chamado ministerial, Deus usou também os livros do Dr. Donald McGraven para reforçar a minha ideia de implantar uma igreja. Em vez de pastorear uma já estabelecida, conforme Paulo declara em Romanos, capítulo 15, versículo 20, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não tivesse edificado sobre alicerce de outro. McGraven desafiou de forma brilhante a concepção popular de crescimento de igreja como uma teoria bíblica simples e lógica, porém apaixonante, demonstrando que Deus realmente quer que sua igreja cresça e que as ovelhas perdidas sejam encontradas. As questões levantadas por McGraven pareceram-me de especial relevância quando observei o crescimento lento e doloroso das igrejas do Japão. Fiz uma lista com 8 perguntas, para as quais passei a buscar resposta. Vamos lá? Quanto do procedimento das igrejas é realmente bíblico? Quanto do que fazemos é puramente cultural? Por que algumas igrejas crescem e outras morrem? O que leva uma igreja que cresce a parar de crescer e então declinar? Existem fatores comuns a todas as igrejas em crescimento? Existem princípios que funcionam em todas as culturas? O que impede o crescimento? Quais os mitos sobre igrejas que crescem, que não são mais verdades ou nunca foram? Naquele dia, após a leitura do artigo, senti que Deus me orientava a investir minha vida na busca de princípios bíblicos, culturais e de liderança que produzissem igrejas saudáveis e que crescem. Foi o começo de uma longa jornada de estudos. Em 1979, enquanto terminava o último ano do Seminário Teológico Batista do Sudoeste, em Fort Worth, Texas, decidi fazer um estudo sobre as 100 maiores igrejas dos Estados Unidos na época. Para isso, tive que identificar todas as igrejas, o que não foi nada fácil. Estava trabalhando como auxiliar do Dr. Roy Fish, professor de evangelismo no seminário.
Roy, meu mentor e amigo, ajudou-me na identificação de muitas igrejas. Localizei as demais pesquisando nos manuais das denominações e em revistas evangélicas. Formulei uma série de perguntas e enviei a cada uma dessas igrejas. Embora tenha descoberto diferenças significativas quanto às estratégias, estruturas, estilos, observei que as igrejas com grande crescimento tinham alguns pontos em comuns. Meu estudo confirmou o que eu já sabia, por conhecer o ministério do Dr. Criswell, claro. A maioria das igrejas grandes e saudáveis estava sob a direção de um mesmo pastor. Desde longa data, encontrei dezenas de exemplos. O ministério longo não garante que a igreja irá crescer, mas as mudanças constantes de pastores é a garantia de que ela não irá crescer. Imagine como seria para a criança se ela trocasse de pai a cada 2-3 anos. Com certeza, teria sérios problemas emocionais. Da mesma forma, a longevidade da liderança é fator crítico para o crescimento e a saúde da família e igreja. Longos pastorados proporcionam relacionamentos profundos, marcados pela lealdade. Sem esse tipo de relação, o pastor não conseguirá alcançar resultados duradouros. As igrejas que vivem trocando de pastor jamais experimentarão um crescimento sólido e constante. Acredito que seja essa a razão do declínio de algumas denominações, limitando propositalmente a administração do pastor na igreja local, criando-se pastores ineficientes do ponto de vista espiritual e administrativo. Poucos desejam seguir um líder que não estará entre eles no ano seguinte. Ainda que tal pastor proponha vários projetos, os membros ficarão hesitantes, pois serão eles os responsáveis pelas consequências depois que o líder for transferido para outra igreja. Sabendo da importância da permanência do líder para o crescimento de uma igreja saudável, orei: Pai, estou disposto a ir para qualquer lugar do mundo que me queiras mandar, mas peço o privilégio de investir toda a minha vida em um só local. Não importa onde seja, mas que seja para o resto da minha vida. Que lugar no mundo? Depois desta oração, pendurei um mapa mundi em nossa sala de estar e comecei a orar com minha mulher. Pedi orientação quanto ao lugar para onde ir após concluir o seminário. Este é o primeiro passo a ser dado por aquele que deseja estabelecer uma igreja. Orar, pedindo orientação. Provérbios 28:26 diz: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Antes de qualquer coisa, procure a orientação de Deus. No começo, Kay e eu pensamos que a vontade de Deus era que fôssemos missionários em outro país. Como eu havia feito um trabalho missionário no Japão, nosso alvo eram os países asiáticos. Oramos durante 6 meses e Deus nos mostrou que iniciaríamos uma nova igreja numa grande metrópole dos Estados Unidos. Em vez de sermos missionários, sentimos que Deus nos convocava para ser uma igreja que envia missionários. Deus nos usaria para treinar pessoas que seriam missionários em outros países. Na época, fiquei muito desapontado, mas hoje, olhando para trás, vejo a sabedoria do plano de Deus. A igreja de Saddleback causou grande impacto por meio dos muitos missionários que já enviamos. Muito maior do que se eu mesmo tivesse ido. Você pode medir a força
e a saúde de uma igreja mais pela sua capacidade de enviar missionários que pela quantidade de bancos que possui. Felizmente, muitas igrejas estão envolvidas com a obra missionária. Uma pergunta que devemos fazer ao avaliar a saúde da igreja é: quantas pessoas estão sendo obedientes à grande comissão? Era essa a convicção que eu tinha ao fundar a igreja de Saddleback. É isso, levou-me a desenvolver um processo para transformar membros em ministros e missionários, descrito neste livro. Voltando o foco para os Estados Unidos. Já que não iríamos trabalhar em outro país, Kay e eu começamos a orar para saber em que lugar dos Estados Unidos implantaríamos a igreja. Como eu não tinha compromisso com nenhum tipo de organização, podíamos servir em qualquer lugar. Então, mais uma vez, preguei um mapa em nossa sala, dessa vez dos Estados Unidos, e assinalei todas as áreas metropolitanas fora do Sul. Toda a minha experiência e também a de 4 gerações de minha família aconteceu entre os batistas do Sul, e tenho familiares espalhados pela região. Entretanto, sabia que iria para algum lugar onde a maioria dos meus amigos de seminário não desejava ir. Orei para estabelecer uma igreja em Detroit, Nova York, Filadélfia, Chicago, Albuquerque, Devon. Depois, descobri que os 3 estados americanos mais desprovidos de igrejas eram Washington, Oregon e Califórnia. Assim, concentrei-me em 4 áreas na costa oeste: Santos, São Francisco, San Diego e Orange County. Essas áreas metropolitanas tiveram seu maior crescimento no final da década de 1970. E isso chamou minha atenção. Passei o verão de 1979 em bibliotecas da universidade pesquisando os dados demográficos destas áreas. Salomão escreveu em Provérbios 13:16: todo homem prudente age com base no conhecimento. Para mim, isso queria dizer que eu deveria descobrir tudo sobre o lugar antes de me comprometer a investir o resto da minha vida nele. Antes de se tornar uma grande decisão, é importante perguntar: o que preciso saber primeiramente? Outro texto diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. A razão pelo qual muitas igrejas fracassam é terem iniciado suas atividades com um entusiasmo cego. É preciso muito mais do que entusiasmo para iniciar uma igreja. É necessário sabedoria. Ter fé não significa ignorar os fatos sobre a comunidade que você escolheu. Eu tinha 25 anos e faltava 5 meses para a minha graduação. E Kay estava no 9º mês de gravidez do nosso primeiro filho. Eu ligava para ela da biblioteca várias vezes ao dia para saber se ela estava bem. Uma tarde, descobri que Saddleback, em Orange, cidade no sul da Califórnia, era a área de crescimento mais rápido da cidade dos Estados Unidos, na década de 1970. Esse fato fez-me estremecer e meu coração disparou. Eu sabia que em qualquer lugar onde novas comunidades estivessem crescendo, haveria a necessidade de novas igrejas. Sentado no porão empoeirado e mal iluminado da biblioteca da universidade, ouvi Deus falar comigo claramente: esse é o lugar onde quero que você implante uma igreja. Todo o meu corpo começou a tremer de entusiasmo. E as lágrimas brotaram. Atendi a ordem divina. Não importava a falta de dinheiro, a inexistência de membros
ou se nunca tivesse visto o lugar. Daquele momento em diante, nosso destino estava selado. Deus havia me mostrado o local em que ele decidira criar algumas ondas, e eu iria pegar a minha. Depois disso, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir o nome do diretor de missões da Convenção da Igreja Batista do Sul, que era o superintendente distrital da cidade. Seu nome era Herman. Escrevi-lhe a seguinte carta: meu nome é Rick Warren. Sou seminarista no Texas. Estou planejando mudar-me para a cidade a fim de estabelecer uma igreja. Não estou pedindo dinheiro nem apoio. Apenas gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a área. Ela está precisando de uma igreja? Pela graça de Deus, aconteceu uma coisa maravilhosa. Embora nunca tivéssemos nos encontrado, Herman ouviram falar de mim e sabia do meu desejo de implantar uma igreja naquela área. Depois de terminar o seminário, estava escrevendo para ele, enquanto simultaneamente ele escrevia essa carta para mim. Caro Warren, ouvi dizer que você está interessado em estabelecer uma nova igreja na Califórnia, depois de terminar o seminário. Já considerou a possibilidade de vir para Saddleback, ao sul da cidade? Nossas cartas cruzaram-se no correio. 2 dias depois, quando abri a minha caixa de correio, lá estava a carta do mesmo homem para o qual eu havia acabado de escrever. Comecei a chorar. Kay e eu sabíamos que Deus tinha algo preparado para nós. 2 meses depois, em outubro, peguei um avião, fui para Orange County e passei dias ali, conhecendo a área. Durante o dia, conversava com as pessoas, consultei corretores, a junta comercial, banqueiros, secretária de planejamento, moradores e outros pastores locais. Fiz anotações de tudo. Estava seguindo as orientações de Provérbio 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Durante a noite, estudava os mapas locais no chão da sala de estar do Dr. Fish, professor e aposentado do Gold Seminário, que me hospedou em sua casa, localizada na parte norte da cidade. Enquanto analisava o material, memorizei os nomes das principais ruas de Saddleback lá na vila. Uma semana depois, Kay pegou um avião para conhecer a cidade. Sempre confiei em seu discernimento espiritual quanto à liderança de Deus em minha vida. Se ela tivesse sentido alguma relutância em mudar, eu veria isso como um sinal de Deus. Felizmente, a reação de Kay foi: estou morta de medo, mas acredito que esta é a vontade divina e acredito em você. Vamos em frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Subimos ao lugar mais alto que conseguimos encontrar. Contemplamos o aglomerado de casas e nos comprometemos a investir nossa vida na construção da Igreja Comunidade de Saddleback, Califórnia. Aí vamos nós. Minha formatura aconteceu em dezembro. Nos últimos dias de 1979, Kay e eu colocamos o pouco que tínhamos num caminhão e mudamos para o Texas, para o sul da Califórnia. Nossos móveis eram velhos e já haviam sido usados por várias famílias. Éramos o 5º casal a usar aqueles móveis, mas era tudo o que possuíamos. Enquanto os embalávamos, pensei que parecia impossível um casal pobre como nós mudar para uma das comunidades mais ricas da América. Chegamos à Califórnia cheios de esperança. Tínhamos um desafio pela frente, um novo ministério, um bebê de 4 meses e a promessa de que Deus
iria nos abençoar. Mas também estávamos sem dinheiro, sem uma sede para a igreja, sem membros, sem casa. Não conhecíamos sequer uma pessoa em Saddleback na cidade. Era nosso maior passo de fé até então. Dirigimos à cidade numa sexta-feira à tarde, bem na hora do detestável congestionamento do sul da Califórnia. Eu nunca havia entendido por que diziam que aquele engarrafamento era o pior do mundo. Avançamos a passos de tartaruga, com fome, cansados e com um bebê que não parava de chorar. Por haver crescido numa cidade do interior com menos de 500 moradores, estava completamente despreparado para enfrentar um trânsito como aquele. Enquanto fixava o olhar nos quilômetros de carros parados à minha frente, pensei: onde fui me meter? Deus, escolheste a pessoa errada para esta missão. Acho que cometi um erro. Finalmente, às 17 horas, chegamos a Saddleback. Saí da autoestrada e parei na primeira imobiliária que encontrei. Entrei, apresentei-me ao primeiro corretor com quem deparei. Seu nome era Don Dellen. Disse-lhe com um grande sorriso: meu nome é Rick. Estou aqui para estabelecer uma igreja. Preciso de um lugar para morar, mas não tenho dinheiro. Dom abriu um largo sorriso e depois riu bem alto. Também ri. Não fazia ideia do que iria acontecer. Dom disse: bem, vamos ver o que posso fazer. 2 horas depois, ele encontrou um apartamento para alugar, com o primeiro mês de aluguel de graça. Deus é fiel. Enquanto dirigíamos até o apartamento, perguntei a Dom se ele frequentava alguma igreja. Ele disse que não. Então disse: ótimo, você será o primeiro membro da minha igreja. E foi exatamente o que aconteceu. Comecei a igreja de Saddleback com a família do corretor e a minha. 2 semanas depois, tivemos nosso primeiro estudo bíblico em minha casa, com 7 pessoas presentes. Depois, crescemos na fé. Foi empolgante ver como nosso sustento financeiro começou a se consolidar. O pastor John Jackson levou ao conhecimento da Igreja Batista Crescente na Califórnia nossa situação financeira, e eles disseram-nos apoiar financeiramente, contribuindo com $600 por mês. A primeira Igreja Batista de Lockeford, no Texas, e a primeira Igreja Batista de Norwalk, na Califórnia, também se comprometeram em doar $200 mensais à incipiente congregação. Certa manhã, recebi o telefonema de um homem que eu não conhecia e que se ofereceu para pagar o nosso aluguel por 2 meses. Ele ouvira falar da nova igreja e sentira desejo de ajudar. Outra vez, com a conta bancária quase sem saldo, minha mulher e eu saíamos à procura de pessoas que estivessem vendendo artigos usados, a fim de equipar o berçário da igreja para o nosso primeiro culto. Achamos o que procurávamos e preenchi um cheque, mesmo sabendo que estávamos gastando dinheiro das despesas da semana. Quando voltamos para casa, ao abrir a caixa de correio, encontrei o cheque de uma mulher do Texas, que me ouvira pregar certa vez e conseguira descobrir nosso endereço na Califórnia. O valor do cheque era equivalente ao que havíamos gastado na compra de materiais para o berçário. $37. Eu deveria ter planejado o orçamento financeiro da nossa igreja antes de nos mudarmos, mas não foi possível. Em vez disso, mudamos pela fé. O chamado para a obra do Senhor era muito forte e eu estava ansioso para começar o trabalho. Gosto muito da tradução parafraseada da Bíblia Viva.
em que Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz: se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Se insistir em resolver todos os problemas antes de tomar uma decisão, você jamais começará o sentimento de viver pela fé. Deus, para alcançar seus propósitos, sempre usa pessoas comuns em situações imperfeitas. Já no início de tudo, víamos a confirmação do Senhor sobre nossa decisão de estabelecer uma igreja e aprendermos uma lição muito importante. Para onde quer que Deus o mande, Ele proverá. Se você é implantador de igrejas, sublinhe essa frase. Será de grande conforto e dará forças a vocês em seus dias de dificuldade. Não importa para o que Ele nos chamou, o Pai nos irá capacitar e equipar para fazermos o que Ele quiser, pois sempre cumpre suas promessas. Que tipo de igreja seremos? Não precisei passar muito tempo no sul da Califórnia para perceber que na área existiam muitas igrejas evangélicas. Alguns dos melhores pastores da América ministravam a pouca distância de nossa igreja. Em qualquer domingo, você poderia ouvir grandes nomes. Se você cronometrasse o tempo, poderia ouvir 2 ou 3 desses pastores no mesmo domingo. A maioria deles também estava no rádio e na televisão do sul da Califórnia. Além do mais, quando cheguei, existiam pelo menos 2 dúzias de igrejas com excelentes estruturas de ensino bíblico na área de Saddleback. A princípio, concluí que todos os cristãos da região já estavam envolvidos com uma boa igreja ou pelo menos tinham boas opções. Decidi que não iríamos fazer nenhuma tentativa de atrair cristãos de outras igrejas, nem usar líderes de outras congregações da região para começar a nossa. Meu chamado era para alcançar os não cristãos, e eu estava determinado a começar por eles, em vez de formar a base com cristãos já comprometidos. Essa não era a maneira indicada nos livros para estabelecer uma igreja, mas senti que era isso que Deus queria. Nosso foco seria alcançar os sem igreja para Cristo. Pessoas que por alguma razão não frequentavam nenhuma igreja existente. Nunca encorajamos nenhum cristão a pedir carta de transferência para a nossa igreja. Na verdade, fazíamos o contrário. Não queremos um crescimento por deslocamento. A cada curso de novos membros dizíamos: se você está vindo de outra igreja para Saddleback, precisa entender que esta igreja não foi planejada para você. Ela é direcionada para alcançar os sem igreja. Se você está vindo de outra igreja, é bem-vindo aqui. Isso é, se estiver disposto a servir e ministrar. Se pretendes apenas frequentar os cultos, seria melhor ceder o lugar a alguém que não seja cristão. Existem várias igrejas com excelentes estruturas doutrinárias nesta região, que podemos recomendar. Essa atitude pode parecer severa, mas creio que estamos seguindo o exemplo de Jesus, que define assim o alvo ministerial. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Na Saddleback, constantemente lembrávamos essa frase. Isso ajudou a manter nossa meta original, trazer o sem igreja, o sem religião da nossa comunidade para Cristo. Para compreender a maneira de pensar dos californianos sem igreja, passei as primeiras 12 semanas após minha mudança visitando pessoas de porta em porta e conversando com todo mundo. Mesmo sabendo o que elas realmente precisavam era de um relacionamento com Cristo, queria saber quais eram suas maiores necessidades. Isso não é marketing, é apenas ser educado. Aprendi que muitas pessoas
não ouvem sem serem ouvidas primeiro. As pessoas não se importam com o quanto sabemos, até que saibam quanto nos importamos com ela. Uma conversa inteligente e amigável abre portas para evangelizar os não cristãos, mais rapidamente que qualquer outra estratégia. Não é tarefa da igreja dar às pessoas o que elas querem ou necessitam. A maneira mais eficiente de construir uma ponte para alcançar o sem igreja é demonstrar interesse, mostrar que você entende os problemas que estão enfrentando, preencher as necessidades, sejam reais, sejam imaginárias, é um bom começo para expressar o amor às pessoas. Eu não sabia que a pesquisa que estava realizando na comunidade era chamada de estudo de marketing. Para mim, era uma maneira de conhecer as pessoas que pretendiam alcançar. As pessoas que frequentavam o nosso pequeno estudo bíblico nos ajudavam a pesquisar. Ironicamente, boa parte dos que participavam de nosso grupo e nos ajudavam na pesquisa eram também sem igrejas. Marcando a data do dia D. Após algum tempo, decidimos marcar o primeiro culto para o domingo de Páscoa. Coincidentemente, nesse dia, completaríamos 12 semanas de nossa mudança para a cidade. E não tínhamos nenhuma intenção de passar mais que 3 meses realizando estudos bíblicos nos lares. Queríamos começar o mais cedo possível com os cultos de celebração, num lugar público. Também não podia perder a oportunidade de começar o trabalho no domingo de Páscoa. Se uma família de sem igreja decidisse ir à igreja uma vez ao ano, a possibilidade disso acontecer na Páscoa seria muito grande. Era o dia ideal para começar o culto planejado para atrair os não cristãos. Percebi que talvez eles não voltassem na outra semana, mas certamente eu teria um bom número de pessoas no primeiro culto e assim obteria uma boa lista de nomes e endereço para meus futuros contatos. Durante a semana que precedera o dia marcado, nosso estudo bíblico já contava com a presença de 15 pessoas. Após o estudo, trabalhamos arduamente no planejamento de nosso primeiro culto. Também discutíamos os dados da pesquisa que fizemos na comunidade. Após 8 semanas, analisei o que havíamos aprendido sobre os não cristãos e as barreiras que levantavam quanto à igreja e à filosofia ministerial. Essa foi a base para a nossa estratégia evangelística. Em seguida, escrevi uma carta aberta aos 100 igrejas, com os quais havíamos feito a pesquisa. Não sabíamos nada sobre mala direta, marketing ou propaganda. Imaginei uma carta seria a maneira mais rápida de tornar conhecida a nova igreja. Sabia também que boa parte dos moradores de Saddleback moravam em condomínios, cercado por forte esquema de segurança, e não havia jeito de fazer contato pessoal com a visitação de porta em porta. Escrevi e reescrevi a carta dezenas de vezes. Fiquei pensando, o que diria se estivesse apenas uma chance de falar com todos os sem igreja desta comunidade? Como fazer isso de maneira que desarmem objeções, preconceitos que ele tem enfrentado em uma igreja? A primeira frase da carta descreve claramente nossa meta e proposições. Eram assim: até que enfim, ufa, uma igreja para aqueles que desistiram dos cultos tradicionais. Continuei a carta explicando o tipo de igreja que estávamos começando. Escrevemos o endereço e selamos 15.000 cartas manualmente e as enviamos 10 dias antes do domingo de Páscoa. Se obtivermos 1% de retorno, 150 pessoas estariam presentes no primeiro culto. Nosso primeiro culto. Sabíamos que se quiséssemos atrair e ganhar o sem igreja, deveríamos realizar um culto diferente. Discutimos até sobre a melhor maneira de vestir.
Informei as 15 pessoas que frequentavam o estudo bíblico em nossa casa. O próximo domingo iremos nos reunir no colégio e ensaiaremos nosso culto. Repassaremos as músicas, pregarei como se fosse um grupo de 150 pessoas e farei os ajustes necessários. Quando os visitantes aparecerem, pelo menos daremos a impressão de que sabemos o que estamos fazendo. Quando chegou o domingo de Ramos, esperamos ter apenas 15 pessoas que começariam os estudos bíblicos. Deus, porém, tinha outros planos. Das 15.000 cartas que enviamos, algumas haviam sido entregues com antecedência. Esperávamos que a carta chegasse poucos dias antes da Páscoa, mas a eficiência do correio, 60 pessoas apareceram para o ensaio e 5 delas entregaram a vida para Jesus naquele dia. Naquele ensaio, conheci o perfil da visão que acredito que Deus tenha dado a mim em relação à igreja de Saddleback. A primeira tarefa da liderança é definir o plano de Deus para a vida. Então tentei passar a minha ideia de forma atrativa e clara. Ao longo dos anos, temos retornado muitas e muitas vezes àquele propósito definido por Deus, a fim de corrigir caminhos. Nossa intenção nunca foi crescer em número ou construir grandes templos, e sim formar discípulos de Jesus Cristo. Ainda me lembro de como estava com medo quando compartilhei a visão no dia marcado para ensaio do culto. E se não der certo, será essa visão mesmo de Deus ou apenas um sonho maluco de um jovem idealista de 26 anos? Era particularmente um sonho que esperava que Deus tornasse realidade, mas era algo bem diferente fazer que se concretizasse. Sabia que eu não poderia retroceder. Apesar de meus medos, tinha de ir em frente a toda velocidade. Convencido de que meu sonho traria glórias a Deus, decidi nunca olhar para trás. A igreja de Saddleback teve seu primeiro culto oficial no dia 6 de abril de 1980, domingo de Páscoa. 205 pessoas estavam presentes. Havíamos descoberto nossa onda. Nunca esquecerei a sensação de ver aquelas pessoas que nunca tinham visto, dirigindo-se para o Teatro da Laguna. Com uma mistura de entusiasmo, medo e respeito, comentei com quem? Vai dar certo. Como a mãe que segura alegremente pela primeira vez seu bebê recém-nascido, o nascimento de uma igreja estava acontecendo. Ainda assim, sentia-me humilhado pela enorme responsabilidade que Deus me estava designando naquele dia. Foi uma maneira bem diferente de começar uma igreja. Não havia mais que uma dúzia de cristãos no primeiro culto. Porém, havia muitos sem igreja californianos. Havia acertado na mosca. Com tanto sem igreja presentes na primeira reunião, tudo parecia engraçado. Quando pedi que cada um abrisse a Bíblia, ninguém tinha uma. Quando tentamos cantar algumas músicas, ninguém cantou, pois não conheciam a letra nem a melodia. Quando convidei, vamos orar, algumas pessoas olhavam para o lado. Senti-me numa reunião do Rotary Club. Para minha surpresa, as pessoas continuaram a voltar, semana após semana. Na 10ª semana, após o primeiro culto, 82 dentre os sem igreja que haviam participado de nosso culto de Páscoa haviam entregue a vida a Cristo. Estávamos pegando a onda de Deus na melhor maneira possível. Toda a nossa pregação tinha valido a pena. Uma congregação estava se formando.
Nossa primeira classe de membros tinha 20 pessoas, das quais 18 não eram cristãos. Por isso, precisei ensinar os fundamentos da vida cristã. Após 6 semanas, todos haviam aceitado Cristo. Eles foram batizados, recebidos como membro da igreja. O batismo em nossa igreja é algo bem diferente. Já usamos piscina, o Oceano Pacífico, batistérios de outras igrejas, mas o que usamos com frequência são jacuzzis, encontradas com facilidade. Milhares têm sido batizados no que apelidamos carinhosamente de jacuzzis para Jesus. Os batizados são encorajados a convidar os amigos não cristãos para assistir o batismo. Alguns até mandaram convites. Nossos batismos mensais são um destaque em nossa programação. Certa vez, batizamos 367 pessoas em uma única manhã. Minha pele e as dos outros pastores estavam enrugadas quando saímos da piscina da escola. Lembramos de ter dito que se não fôssemos batistas, poderíamos ter molhado todo mundo com uma mangueira de incêndio. Pelo menos seria mais rápido. Dores de crescimento. Nesses poucos anos de existência, nossa igreja tem experimentado contínuas dores de crescimento. Em 15 anos, a Saddleback tem de mudar de local 79 vezes. Com crescimento contínuo, sempre havia necessidade de melhores acomodações. Cada vez que lotávamos um local, tínhamos que mudar. Sempre dizíamos que a Saddleback era uma igreja que você poderia frequentar, se quisesse encontrá-la. Brincávamos com o fato, é dessa maneira que atraímos as pessoas que realmente sabiam o que queriam. Usávamos várias escolas, prédios de banco, centros de recreação, teatros, centros comunitários, restaurantes, residências, escritórios, estádios, até que finalmente erguemos uma tenda com a capacidade de 2,3 mil pessoas. Antes de construir nosso primeiro templo, tínhamos 4 cultos lotados todos os finais de semana. Percebi que a igreja construía templos pequenos cedo demais. O sapato não pode dizer ao pé até quanto irá crescer. Eu sempre perguntava quanto uma igreja pode crescer antes de ter um templo. A resposta é: não sei. A igreja de Saddleback reuniu-se durante 15 anos e chegou ao número de 10 mil membros, sem ter um templo. Então, sei que é possível crescer pelo menos até esse número. Um crescimento, um templo ou uma falta dele nunca deve se tornar uma barreira para a onda do crescimento. Pessoas são muito mais importantes que prosperidade. Durante os primeiros 15 anos, mais de 7 mil pessoas entregaram a vida a Cristo por meio de nosso trabalho de evangelismo. Se você estiver cercado de bebês na fé, o que faria? Nossa sobrevivência e nossa saúde depende do desenvolvimento da capacidade de transformar interessados em santos, consumidores em contribuintes, membros em líderes, em uma plateia, em um exército. Acredite, é uma tarefa incrivelmente difícil transformar pessoas consumistas e egoístas em cristãos com coração de servo. Não é algo para medrosos ou para quem não gosta de amassar o terno de domingo. Esse é o grande significado da grande comissão e tem sido a força motriz responsável pelo nosso trabalho na Saddleback.